Bom dia a todos e a todas. Então, estamos aqui para mais uma aula do componente curricular de Filosofia 3, no curso técnico integrado em Agropecuária. Nessa manhã gelada do dia 29 de junho de 2021, aqui em Passo Fundo são 3 graus, com a sensação térmica agora de menos 2 graus. Então, que esse frio congelante da natureza não congele a nossa capacidade de desenvolver o nosso intelecto, né? Que a gente possa caminhar para uma vida mais esclarecida, mesmo nos dias frios como hoje. Muito bem. Então, para a aula de hoje, a gente vai começar, enfim, a gente vai abordar alguns aspectos, né, de um filósofo da modernidade, que eu diria que talvez é o filósofo do mundo moderno, se não o mais importante, com certeza ele está ali entre os mais importantes. Tá? Há quem diga que Kant para a filosofia foi o que Copérnico foi para a ciência, né? Título que ele também se atribui ao dizer que com a sua filosofia ele estaria provocando uma revolução copernicana na concepção de conhecimento do mundo, da filosofia e do mundo ocidental da sua época, e que os seus ensinamentos, os seus conhecimentos, eles nos servem e nos podem nos ajudar até hoje. Com certeza podem nos ajudar hoje. Tá? Ainda mais numa época que nós estamos vivendo, né, em que temas como o obscurantismo, a massificação, a alienação das pessoas estão muito presentes. Né? Então é importante que a gente assim resgate, né, esses clássicos, esses filósofos que discutiram, né, esses temas e pensaram sobre esses temas, tentar reconstruir o seu pensamento e tentar aproveitar algo que eles têm a nos dizer. Tá? Bom, então, inicialmente eu gostaria, óbvio, né, de agradecer a presença aqui do Gabriel, do Sandro, desejar um bom dia, uma boa manhã para vocês, né? Vocês têm sido fiéis companheiros aqui nessas nossas aulas, nesses momentos aqui, tá? E também na figura de vocês, saúdo toda a turma, né, do curso integrado em agropecuária, e também gostaria, né, de, óbvio, fazer um pedido, uma solicitação, né, na medida do possível vocês possam, né, se não puderem estarem aqui presentes, né, voltarem nas gravações das aulas e poderem assistir, né, sabendo que é bem importante, né, assim, nesse momento de ensino remoto, né, toda e qualquer atividade que vocês estejam fazendo, elas são importantes, óbvio, né, mas participar das aulas, tentar acompanhar as aulas e tentar entender o que os professores estão falando e dando de aula para vocês, é uma tarefa bem importante também. Tá? Eu gostaria, óbvio, também de uma presença maior, né, eu tenho turmas que, a agropecuária, inclusive do primeiro ano, né, que é praticamente a presença total da turma nos encontros, né, assim como outras turmas, né, que na sua grande maioria, né, estão presentes, né, um que outro por alguma outra razão que acabam não comparecendo. Né. A turma de vocês é que tem sido menos assídua, Gabriel e Sandro, né. Enfim, não sei por que razão, né, mas gostaria, né, que por alguma me falassem, né, também se talvez uma questão de horário, uma questão de método, enfim, qualquer coisa, né, que possa vir, né, que vocês possam criticar para que possa melhorar para vocês, também estou aberto a sugestões, né, a críticas, a qualquer demanda de vocês que venha a contribuir para o âmbito geral, né, da situação que a gente está vivendo, tá? Bom, dada feita essa consideração inicial, eu gostaria também de ver com vocês duas coisas que estão, de certa forma, me preocupando, né? A primeira delas tem duas atividades que estão disponíveis para a realização do Moodle, né, do componente, e a primeira ainda é lá da semana do dia 15 de junho, né, que é um fórum que ele já venceu o prazo, né, eu tinha dado prazo de uma semana, sempre do dia 15 para o dia 22, 23, né, mas o período de postagem encerrou e tiveram somente 7 publicações, se não me engano, né, e é uma tarefa avaliativa, né, eu preciso que vocês façam, né, para poder também avaliá-los.
A segunda é também uma outra tarefa que eu disponibilizei na semana passada. A gente não teve aula síncrona, né? Mas não tivemos, a gente não fez nenhuma gravação de aula também. É importante que vocês realizem essa atividade. Teve só 4, por enquanto, que realizaram essa atividade, e ela encerra o prazo amanhã, tá? Então, assim, eu gostaria que vocês, né, o Gabriel e o Sandro, que estão aqui agora, também façam essa ponte aí com a turma, né? Eu vou mandar um e-mail e, enfim, passar novamente nos nossos canais de comunicação algumas informações, e preciso que vocês façam isso, né? Sem esse retorno de vocês, eu, né, também não posso sequer avaliá-los, né? Para que a gente, se vocês observarem, nós temos somente mais um mês, né, de aula, que é correspondente ao ano todo do terceiro ano, tá? Então, vocês têm que estar atentos a isso também, tá? Então, essas duas considerações aí sobre as tarefas, né, as avaliações que vocês têm de fazer, tá? Ô, senhor, Bom, mas a atividade do fórum vai reabrir? Ou... sim, eu vou ter de reabrir daí, né, Sandro? Porque Ah, para fazer eu tenho que abrir uma nova data, né? Mas eu estou dizendo que ao reabrir eu preciso que vocês façam ela nova, né? Vocês façam ela. Não adianta eu reabrir e ninguém fazer daí, né? Ou, enfim, quem não fez ainda não fazer. Importante que vocês fiquem atentos a isso, né? É isso que me refiro, Sandro. Eu vou reabrir elas, vou estender o prazo, né? Mas é importante que vocês daí também realizem a tarefa, tá? Bom, então vamos começar. Eu vou projetar aqui a minha tela e a gente começa. Muito bem. Então, a gente vai estudar um pouco sobre o pensamento de outro filósofo da modernidade, chamado Immanuel Kant. Está aqui o nome dele, né? O Kant é um filósofo do século XVIII. Ele viveu praticamente todo o século XVIII, e as suas publicações elas se deram principalmente no final do século XVIII, ali no período em que estava acontecendo na Europa uma série de manifestações, e talvez a mais famosa dela tenha sido a Revolução Francesa de 1789. Né? O Kant imaginava que a Revolução Francesa poderia ter acontecido na Alemanha, né? Em virtude, né, da quantidade de pensamentos e ideias que estavam sendo produzidas na Alemanha nesse período. Naquilo, na verdade, assim, né, naquilo que hoje é a Alemanha. Né? Você sabe que a Alemanha foi um dos últimos países a se unificarem na Europa. Né? Foi um dos últimos países a se tornar um país como a gente conhece hoje. Né? Por exemplo, a época que o Kant viveu, né, essas cidades que hoje compõem a Alemanha, elas não eram unificadas, elas não formavam um país. Elas formavam regiões, né? Berlim, Munique, elas eram assim, eram regiões que pertenciam, que eram antigos reinos, e estavam se consolidando como estados, né, estados modernos, tá? E o Kant vivia numa região numa cidade chamada Königsberg, né? Num lugar que na época eles chamavam de Prússia, né? E a Prússia fazia parte, né, faz parte do que hoje a gente conhece como Alemanha, né? E Kant, falando um pouquinho da vida dele, né, antes da gente tratar propriamente, né, dos seus conteúdos, o Kant é um filósofo muito peculiar, porque vocês imaginem o seguinte, desculpe a brincadeira, né, talvez eu seja irônico, né, agora aqui com vocês, né, o Kant, ele nasceu e viveu nessa cidade a vida toda, né. Königsberg, pessoal, para vocês terem uma ideia, só fazendo um parâmetro, né, com os tempos de hoje, ela é uma cidade, na época que o Kant viveu nela, ela era uma cidade mais ou menos do porte que deixa eu pegar uma cidade aí próxima de vocês, Riozinho. É uma cidade pequena, uma cidade, né, assim, sem grande expressividade no contexto europeu, né?
Porém, o Kant nasceu e viveu a sua vida toda nessa mesma cidade, né? Diferentemente das nossas cidades aqui, né? A cidade de Königsberg, ela já tinha uma universidade naquela época, né? No século XVIII. Aí a gente está falando dos anos 1730 até os anos 1795, que é o período que o Kant viveu e escreveu. Mais ou menos por aí. Acho que o Kant viveu um pouquinho mais, né? Não sei se ele chegou até o século XIX, não tenho certeza. Mas o período das suas principais publicações é esse aí, de 1730 a 1795. Né? E vocês imaginem, isso são quantos anos distantes de nós, né? 270 anos, 250 anos, vamos colocar, distantes de nós. E lá na Prússia, né, na época chamada Prússia, já existia universidade. E o Kant era um professor de ciências humanas, ele era um professor de filosofia, mas ele também desempenhava um outro papel. Ele era preceptor. Não sei se vocês já ouviram falar, sabem o que é um preceptor? O preceptor é como se fosse um professor particular, é como se fosse um tutor das crianças, né? A educação ela não é realizada nas escolas, né? Assim como vocês estão hoje indo para... Não estão indo, né? Mas estão frequentando as aulas, acompanhando numa instituição fora da casa de vocês. Na época não acontecia isso. Na época, a instituição da educação ela era feita por preceptores. Óbvio que somente as famílias mais ricas conseguiam fazer isso, né? Elas contratavam pessoas e essas pessoas iam ensinar os seus filhos na casa deles, né? Então, o Kant fazia isso, né? Além de, óbvio, né, estudar nessa universidade de Königsberg. O Kant estudou geografia, estudou filosofia, estudou história, estudou línguas, enfim, ele era um intelectual da sua época, né? Apesar de viver e ter passado toda a vida numa cidade bem pequena, né? Diferente, por exemplo, de Berlim, Munique, Paris, que eram cidades já na época grandes e com centros universitários, com universidades famosas já. Königsberg era uma cidade inexpressiva no cenário intelectual da época. Mas lá nasceu, viveu e cresceu intelectualmente esse talvez maior filósofo alemão desse contexto aí, né? Do chamado iluminismo. E uma particularidade do Kant é que ele era um cidadão muito baixinho, né? A altura dele não chegava a 1,60 m, né? 1,50 m, 52, 53. Ele era um sujeito muito baixinho e muito metódico, né? A ponto de as pessoas da sua cidade, ele tinha um hábito, né, de toda tarde fazer uma caminhada, as pessoas e ele saía para caminhar todo dia às 3 horas da tarde. E as pessoas na cidade já controlavam, né, a hora, elas já sabiam o que ia acontecer, né? Elas sabiam que podia ser o tempo que fosse, né, o dia que fosse, o Kant religiosamente passava em frente às casas das pessoas às 3 horas da tarde fazendo sua caminhada, né? Então, algumas histórias pitorescas, né, de filósofos que também são seres humanos, né, por mais importantes que tenham sido, né, na sua época. E outro detalhe da vida particular do Kant, né, é que ele odiava falar filosofia com as pessoas quando não era momento de se falar de filosofia. Então, por exemplo, né, a qualquer momento a pessoa ia almoçar lá com o Kant, as pessoas perguntavam alguma coisa sobre filosofia, ele detestava isso, né, ele não respondia às pessoas. Ele procurava fazer filosofia no momento certo, né? Não, ele, na opinião dele, cada coisa deveria ser feita a seu momento, né? Bom, então algumas histórias aí, né, da época e da vida do Kant, né, assim, só para vocês terem, assim, noção, né, de como que era o contexto que ele vivia. Na época do Kant não existia, vocês sabem disso, né, o tipo de comunicação que se fazia na época era por meio de jornais, por meio de revistas, né, e às vezes as informações elas chegavam a demorar um mês, meses, né, para as novidades chegarem na vida, né, de uma cidade como Königsberg. E mesmo isso não atrapalhou o intelecto e a capacidade do Kant, né? Então, hoje nós, fazendo um paralelo conosco, né, hoje nós temos acesso a muitas informações, a muitos conhecimentos produzidos por outras pessoas disponíveis na nossa mão, a qualquer hora, qualquer lugar do mundo, né?
E aí, às vezes, as pessoas têm dificuldade, né, de fazer, né, uma atividade simples qualquer, né? Então, a gente precisaria pensar, né, o que está acontecendo conosco, né, para a gente, às vezes, ficar tão relutante em fazer algo, né? Sendo que outras pessoas, em outras épocas, com contextos muito diferentes do nosso, né, foram capazes de produzir ideias extremamente atuais e perenes no tempo, né? Ou seja, duradouras no tempo. E muito revolucionárias e muito interessantes e ao mesmo tempo, muito simples, né? E o Kant é um desses filósofos, tá? Apesar de algumas de suas obras serem consideradas algumas das mais enigmáticas da filosofia, né? Nós não vamos entrar aqui, por exemplo, na teoria do conhecimento que o Kant desenvolveu, né? Que é extremamente complexa, né? Tem as suas três obras, né? As chamadas críticas, né? Crítica da razão pura, crítica da razão prática e crítica da faculdade do juízo, né? São obras densas, extensas, né? Muito difíceis de serem lidas, né? E todo mundo fala, né, que o ideal seria sempre ler elas em alemão, que não é uma coisa muito fácil, né, de alguém que fala, por exemplo, como nós, né, que tem uma língua materna como o português, né, conseguir ler alemão. Mas, enfim, então, para a aula de hoje, né, eu vou tentar localizar o pensamento do Kant a partir desses dois conceitos que estão aparecendo aí, que são os conceitos de esclarecimento e maioridade, tá? Depois também a gente pode retomar aí a leitura de um texto que eu disponibilizei na semana passada para vocês, e ele vai continuar ainda para essa semana também como texto de leitura, porque é um texto relativamente curto, mas muito importante, né? Que é um texto chamado Resposta à Pergunta: O que é o esclarecimento? Esse texto, ele foi escrito pelo Kant como... Essa pergunta foi feita para o Kant, não só para ele, né, para outros intelectuais da sua época. Foi feito um questionamento, né, para os intelectuais do que é hoje a Alemanha, né, mas na época era a Prússia. Né? A pergunta era, né, os cidadãos da Prússia, seriam eles cidadãos esclarecidos? Seriam eles cidadãos maiores? Né? E aí ele escreve um artigo, 10 páginas, né, nessa revista, uma revista de Berlim, respondendo essa pergunta, né, se a Alemanha da época, né, na época se chamava Prússia, né, porque era um território, ainda que não era um estado, era um lugar de pessoas esclarecidas, né, e aí ele vai explicar, então, qual que é a sua compreensão, o seu entendimento, né, acerca desses temas, né, do esclarecimento e da maioridade. O que tradicionalmente a gente entende por maioridade hoje, Gabriel e Sandro? O que é uma pessoa maior, na opinião de vocês? Vamos começar por aí. Como, sir? O que é uma pessoa maior? Ah, isso dependeria do sentido de maior que tu tá usando, né? Maior em estatura. Não, o sentido assim, ó, o que nós na sociedade consideramos assim uma pessoa maior de idade? Ah, seria uma pessoa bem-sucedida. Uma pessoa que conseguiu bens materiais e tal. Gabriel, o que seria uma pessoa maior? O que Ah, seria senhor, não um... sei. Não Na sei. nossa sociedade, né? Porque, por Sim, 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 exemplo, sim, sim. se Não, vocês pegasse estão assim, ali vocês estão falando... Sim, interrompi, pode falar. no consenso geral, né? Tá. Mas assim, ó, por exemplo, quando que uma pessoa ela é considerada responsável pelos seus atos? Nesse Ah, sentido. maioridade nesse sentido. Ah, quando tem mais de Isso. 18 anos. Quando ela tem mais de 18 anos, tá? Gabriel, tu te tornará um sujeito maior responsável pelos teus atos a partir dos 18 anos. Você também, Santos, né? A pessoa que completa 18 anos, ela já pode responder, ela já pode, por exemplo, fazer uma coisa bem simples, ó, pode alugar uma casa, pode ir num banco abrir uma conta bancária, pode ir antes também, mas daí ela vai depender de um adulto junto com ela. Mas a partir dos 18 anos, a pessoa é considerada maior, tá? Mas vejam bem, será que esse critério da idade é o melhor critério? É um critério objetivo. É um critério, né? É um critério objetivo. A pessoa completou 18 anos é considerado maior de idade, atingiu a maioridade. Mas será que é essa a melhor forma da gente definir a maioridade de uma pessoa?
Será que a pessoa, quando completa 18 anos, ela já é totalmente consciente e responsável pelos seus atos? Ela sabe o que está fazendo ou deixando de fazer? Né? Essa é uma pergunta filosófica. Né? Apesar de o direito e a sociedade precisar de um ponto assim, né? Vocês, não sei se vocês acompanharam, mas teve há um tempo atrás essa discussão volta e meia aparece. Né? Ah, vamos reduzir a maioridade penal. Já ouviram falar a expressão do que é a maioridade penal? Já. O que É é a 16 maioridade anos penal? atualmente, né, se eu não me engano. Como é que é? É 16 anos atualmente, né, se eu não me engano. Não, não, não. Há Não? uma luta para que seja É 18. Ah, é 18 também. 18 anos também. A Ah, maioridade mas penal. idade penal é a idade em que a pessoa já é apta a responder pelos próprios crimes, né? Exatamente. Aí tinha. Quando se geralmente acontece, uma pessoa aí, um jovem cometeu um crime, né? Vem à tona a discussão, né? Precisamos, a sociedade brasileira precisa reduzir a maioridade penal, né? Dos 16 para os 18 anos, né? Por exemplo, porque para votar, com 16 anos, vocês já podem votar, né? Vocês sabiam disso, né? 16 anos, vocês já podem votar. Para fazer carteira de motorista, que é uma coisa que muitos aí valorizam, né? Muito. Muitos jovens aí estão ansiosos para chegar nos 18 anos e fazer a sua carteira de motorista. Comprar a sua moto, comprar o seu carro, né? Seria como se fosse um sinal quase de independência, né? Isso. Só que o Kant ele vai dizer que não tem nada a ver com isso, né? A maioridade é um outro processo. Ela tem a ver com, literalmente, ela tem a ver com um processo, né? Um processo que envolve algumas transformações, tá? E é por aqui que a gente vai começar a discussão do pensamento de Kant, tá? Nesse texto, resposta à pergunta o que é esclarecimento, o conceito que é mais trabalhado são dois conceitos, né? São os conceitos de maioridade e os conceitos de esclarecimento. Tá? Uma pessoa esclarecida é uma pessoa maior. É isso que o Kant quer dizer. Uma pessoa esclarecida é uma pessoa maior. Tá? E o que seria uma pessoa maior, então? O que seria maioridade? Tá? E aqui essa é uma definição muito fantástica e depois eu quero desdobrar mais ela, né? A maioridade, Sandro e Gabriel e turma, a maioridade é a capacidade de alguém falar por conta, ali faltou um D, né? É a capacidade de falar por conta própria, tá? Porque a palavra maioridade em alemão ela é escrita como Minderheit, né? Minderheit. E Minderheit, ela tem no seu radical a palavra Mund. Mund quer dizer boca, né? Boca, literalmente, a boca, a nossa boca, né? E Minderheit é a ação, é uma atividade de falar por conta própria. Só que falar no sentido assim, de você não precisar de alguém para você dizer algo. É você ser capaz de falar e pensar por conta própria, tá? E o seu inverso, a menoridade, não tem a ver com aquela pessoa de 16, 17, 15 anos. A menoridade é a incapacidade, portanto, né, o contrário de falar por conta própria, é a incapacidade de falar por conta própria por duas razões. A primeira delas é a preguiça e a segunda é a covardia. E isso está ligado à culpa que o próprio indivíduo tem. Tá? Essa frase ela é praticamente textual lá no texto do Resposta à Pergunta ao Esclarecimento, do Kant, que está também como leitura para vocês dessa semana, né? O que faz alguém, então, não falar por conta própria? O Kant vai dizer, é o próprio sujeito. Por que o próprio sujeito? Por duas razões. Ou por preguiça ou por covardia. Né? Vejam, vocês já devem ter reparado nisso. Atenção aqui, turma e Sandro e Gabriel, que estão aqui agora nesse momento. É muito cômodo, né, a gente se colocar numa posição de menoridade, né? Porque nós tendemos, quase que naturalmente, a sermos mais preguiçosos e covardes, né? Preguiçosos no sentido de eu preciso me esforçar para mim falar e pensar por conta própria, correto? Eu preciso me desacomodar,
Eu preciso iniciar por conta própria uma ação, né? E isso é algo difícil, isso é algo que nos provoca, não é uma coisa simples, né? E associada a essa, vamos dizer, preguiça quase que natural, que faz parte da nossa condição de seres humanos, nós também sofremos de um certo mal, que é a covardia, né? O que é a covardia? A covardia é você também se acuar diante das exigências que o mundo maior nos coloca, né? É mais fácil a gente assumir uma posição covarde, né? É mais fácil, tá? É mais fácil você ficar assim, querendo que alguém te diga o que é para você fazer, né? E isso é covardia, né? E isso é culpa do próprio indivíduo, tá? E a maioridade, para Kant, é o uso da própria razão sem a necessidade de que alguém faça por você, né? Eu não posso dizer, olha que, o que o Kant está nos dizendo aqui, pessoal. Kant era professor particular, né? E ele precisava, ele passava por esse processo, né? Ele precisava educar as gerações seguintes, os seus estudantes, né? Mas ele não podia dizer para os seus estudantes o que era para eles fazer. Eu preciso, e nós hoje também precisamos fazer isso, né? Eu preciso indicar algumas atividades para vocês, mas eu não posso fazê-las por vocês, né? Quem tem de fazer são vocês, né? Quem tem que usar a razão, a própria razão, são vocês mesmos, sem que alguém diga para vocês o que vocês têm de fazer, tá? É isso a maioridade. A maioridade não é você completar 18 anos e fazer carteira de motorista e comprar uma moto, né? A maioridade é você falar por conta própria e superar a preguiça e a covardia que nos fazem parte, né? Sem a necessidade, usar a própria razão, sem a necessidade de que alguém faça isso por você, né? Então não é uma tarefa simples tornar-se uma pessoa maior, atingir a maioridade, né? Ela demanda um esforço, tá? E vejam, a, falando sobre menores, como que eu consigo atingir então a maioridade? É saindo da menoridade. O termo alemão é Ausgang, né? É sair. Sair da menoridade é a distância de algo ou situação presente sem apontar para uma direção fixa, né? Ou seja, eu preciso sair dessa condição de ficar sempre ouvindo dos outros o que eu tenho de fazer, né? Eu preciso me afastar disso. Mas onde que eu vou chegar então? Para onde que eu vou? Não sei. Eu também não posso. Ninguém pode dizer para vocês para onde vocês têm que ir. O fato é que vocês precisam sair dessa condição de sempre depender da escolha de alguém, da fala de alguém, da ação de alguém, tá? Isso é extremamente complexo. Por quê? Uma das razões tem a ver com o Kant vai dizer o seguinte, né? O ser humano é o único animal que precisa de educação, né? Se vocês observarem qualquer outro animal da natureza, vocês vão perceber que eles não precisam ser educados, né? Eles conseguem fazer tudo o que naturalmente eles têm sem o esforço de outrem, né? Sem a indicação, a educação de alguém. Um bezerro nasce lá no campo, um filhote de cavalo nasce lá e em poucas horas ele já está mamando da vaca e daqui a pouco tempo ele já aprende a caminhar, já aprende a correr e já aprende a buscar como se alimentar. Ele não precisa de mais nada, né? Ele não precisa. Ó, eu tenho dois filhos pequenos, né? Todo dia aqui em casa é uma briga na hora das refeições, porque as crianças a gente precisa ficar educando elas, né? Meu filho mais novo tem quase 4 anos, né? Precisa ficar dizendo, pega o garfo assim, segura os talheres assim, coloca a comida só dentro do prato, não bota a comida fora, né? A gente precisa, assim, muito tempo ensinando ele como fazer as coisas, né? E, assim, os animais não. Os animais já nascem quase que prontos, a gente pode dizer assim. Já para os seres humanos, é um processo de saída dessa condição, de alguém ficar dizendo para elas o que
como que elas têm que fazer, assim como estou dizendo para o meu filho, né? Como assim? Use os talheres dessa forma. Ou quando vocês estão lá, lembre da primeira, segunda, terceira série, a professora ficava o tempo todo ali pertinho de vocês. Ah, faz o A assim, faz o L assim, procura fazer de tal forma, né? Os nossos pais, ao longo da nossa vida, ah, meu filho, faz aquilo, faz assim, seja assim, respeita a pessoa, cumprimenta a pessoa, não joga lixo no chão, não bate no colega, não grita, né? Se comporta direitinho. Durante muito tempo, anos da nossa vida, alguém fica dizendo para a gente como a gente tem que fazer. Mas vai chegar um momento que a gente precisa sair dessa condição, né? Sair da minoridade. Mas o grande drama do ser humano é que ele precisa sair dessa condição, mas ele não sabe exatamente para onde ele tem que ir. Tá? Alguém escreveu alguma coisa no chat aqui? Sir, mas isso não é uma questão um pouco mais biológica do que filosófica? Em algum sentido, ela é biológica, em vários sentidos, ela é bem biológica, mas num outro sentido, ela é puramente filosófica. Tá? Ela é. Qual questão tu fala, Sandro? Dos cuidados? É, porque, por exemplo, os animais eles não têm essa coisa de precisar ensinar uns aos outros, a maioria pelo menos, porque boa parte do que eles vão fazer a vida toda já tá no código genético, né? Sim, E a matemática, por exemplo, a gente tem que aprender matemática porque não tá no nosso DNA. Seria muito bom se sim, tivesse, aliás. sim, 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 sim. Mas isso seria um conhecimento que precisa ser transmitido, no caso. Em partes, em partes. Né? O conhecimento da matemática, sim, ele precisa ser transmitido, mas em partes. Tem um momento, em alguns momentos, que você vai ter que, por conta própria, fazer e buscar aprender sem alguém te ensinar, né? Por isso que a educação, ela é sempre uma educação básica. O que vocês estão fazendo agora é uma educação básica. Vocês estão tendo acesso ao básico, entendeu, Sandro? A gente está tendo acesso ao básico. Todos vocês têm direito, diga-se de passagem, têm direito, não é? Não é um dever, né? Vocês têm direito a ter acesso à educação básica, né? Ao básico de português, de matemática, de inglês, de filosofia, de história, de geografia, de, sei lá, física, química, todos os outros componentes, né, que vocês optaram no curso técnico integrado, né, no caso de vocês da agropecuária. Mas vocês agora, vocês vão aprender uma profissionalização, tá? Vocês vão aprender o básico disso, né? Tanto que é um curso técnico de nível médio, tá? Vocês vão ter o básico de formação técnica em agropecuária, tá? Mas vai ter um momento que vocês vão ter que dar um passo além. É disso que eu estou falando, Sandro. Entendi o que você fez. Você falou assim que a gente tem componentes biológicos que agem sobre nós, né? E os animais também. Biológicos, genéticos, enfim. Mas algumas coisas a gente tem de ir superando. Só que a gente não sabe exatamente para onde que a gente vai. Essa é a nossa. É um exercício de liberdade, inclusive, Sandro. O Kant vai dizer que a saída da minoridade. O que é a minoridade? É sempre você ser incapaz de falar por conta própria, né? Em algum sentido por preguiça e por covardia, e porque sempre alguém foi te dizendo como era para fazer. Mas tem algum momento que você precisa dar um passo além. Você precisa pensar por conta própria, né? Usar a tua razão por conta própria, mas você não sabe exatamente onde que você vai chegar. Tá? Fazer isso tem a ver com o exercício da liberdade. Tem a ver com a nossa capacidade de ser livre, né? Que os outros animais não têm, os outros seres não têm, né? A nossa liberdade, ela não está no nosso gene, né? A gente vai aprimorando coisas, né? Talvez esteja na nossa genética essa capacidade de usar a liberdade, né? Talvez, com certeza, ela está ali, né? Mas o que a gente vai fazer é uma escolha nossa, né? Ela tem a ver com essa nossa capacidade, tá? O Kant vai dizer que o exercício, por exemplo, né, de usar a liberdade, ele tem a ver com a produção artística, né? A apreciação do gosto artístico tem a ver com a nossa liberdade também, né? Porque isso não está no nosso DNA, né? Isso não está no nosso código genético, né? Está ali talvez a possibilidade, tá? Mas quem vai conseguir construir isso, quem exercitar a sua liberdade é o próprio sujeito, é o próprio
Isso tem a ver, isso sim tem a ver com a teoria do conhecimento do Kant, tentando simplificar ao máximo aqui ela. Né? Até Kant, né? É por isso que a gente fala que Kant faz uma revolução copernicana no campo do conhecimento, né? Até a época do Kant, se imaginava, tanto o Descartes como o Hume, que são os dois representantes das duas correntes de conhecimento da Idade Moderna, mais fortes até Kant, né, o racionalismo e o empirismo, eles diziam que eram os objetos sempre que, por alguma medida, eles nos atingiam. Né? O Descartes vai dizer que a nossa razão consegue pensar nas coisas, né? Ela consegue, a própria racionalidade é a origem de todo conhecimento, né? Que os sentidos podem nos enganar, né? E o Rimo vai dizer exatamente o contrário, né? O Rimo vai dizer que tudo depende necessariamente das experiências, né? Do mundo sensível. O Kant vai dizer o seguinte, olha, não é bem assim, não é só isso. Os dois lados estão certos, né? Por isso que o pensamento do Kant faz uma síntese, né? Qual é que é a síntese que o Kant faz? É a ideia de que todo conhecimento deriva da experiência, mas ele ocorre na nossa racionalidade. Né? Todo conhecimento parte da experiência, mas ele é processado pela nossa capacidade racional. É o sujeito que determina o objeto, que compreende o objeto. E o sujeito tem uma posição ativa sobre o objeto. Não é o objeto que diz para a gente, né, como que as coisas devem ser. Tá? Não é o objeto, a gente simplesmente olhar para as coisas externas assumindo uma postura passiva, mas é os objetos, olhar para os objetos, e a gente, com a nossa capacidade racional, de usar a nossa razão, é que compreendemos esse objeto. Tá? Então tem uma ação do sujeito sobre o objeto, certo? Bom, mas enfim, essa é uma definição também que eu acho fantástica, né? Sair dessa condição de menoridade é um movimento de tomar a iniciativa para se confrontar com algo novo, sem saber exatamente o que é. Tá? Em última instância, né, isso é uma vida adulta, né? Uma vida autônoma, usando um conceito kantiano. Você sair dessa condição de menoridade, você atingir a maioridade, é você tomar a iniciativa para se confrontar com algo novo, sem saber exatamente o que é. Tá? É a gente buscar formas de ver o mundo a partir da nossa própria capacidade racional. Né? É você enfrentar as coisas como elas estão aí, agora com a nossa própria capacidade racional. Né? Vejam que o Kant está nos alertando é que a gente precisa daí superar a nossa preguiça e a nossa covardia. Né? A gente precisa ir além. A gente precisa, por exemplo, assim, né? A gente pode imaginar que talvez algumas pessoas não estejam assistindo a aula de filosofia por preguiça, né? Por covardia, né? Ah, eu não vou entender. Eu ouço muito isso, né? Eu sempre falo para minha filha, ela sempre diz que ela não gosta de matemática, né? Eu acho que não é só ela, vocês devem saber disso também. Mas assim, ó, qual é o grau de superação desse nosso medo de estudar, né? Dessa nossa, literalmente, preguiça e covardia, né, de querer aprender. Né? Qual que é o alcance disso? Em que medida tudo isso também nos impede de ir além? Né? Eu estava assistindo esses dias eu participei de um curso, e aí um palestrante estava falando, trouxe um dado que eu achei, assim, muito interessante. Né? Foi feita uma pesquisa no Japão, com jovens no Japão, tá, pessoal? No Japão. Com jovens entre 15, com jovens de 15 até os 39 anos, né? Que decidiram fazer o seguinte, ficar morando com os seus pais. Até que dá, né? E a razão é que muitas dessas pessoas, elas, assim, não conseguiam um emprego, não conseguiam um lugar para morar, não conseguiam um salário para se sustentar, e acabam ficando morando com seus pais, né? O que está na raiz dessa situação? No Japão, pessoal. Não vamos falar, não é no Brasil, não é um outro país da América Latina, é no Japão, né? Uma economia
muito forte, muito potente, um povo muito disciplinado, muito trabalhador, muito honrado, né? Mas estava passando por esse fenômeno, né? Foi feita uma pesquisa, um levantamento, né? E se identificou que muitos desses jovens eles não queriam sair de casa, né? O que estava na base desse movimento, dessa atitude desses jovens? Né? A gente pode dizer que é isso que o Kant, lá no século XVIII, chamava de preguiça e covardia, um estado de menoridade. Né? Enquanto tem o pai e a mãe, e a casa do pai e da mãe que sustenta, a pessoa vai ficando. Né? Mas o que é isso? Né? Né? O que sociedade nós vamos ter de pessoas que, diante das dificuldades, vão se recuar? Né? Porque, assim, ó, o Kant até dá 3 exemplos, né, de coisas que podem conduzir as pessoas a se manter nesse estado de menoridade. Políticos autoritários, líderes religiosos e livros de instrução. Esses 3 elementos, está lá no texto do Kant, né, eles podem fazer com que a pessoa se acomode. Ah, eu não vou me envolver política, tem um autoritário lá que vai me governar. Ah, eu não vou ficar me preocupando com a minha espiritualidade, com o meu íntimo, a possibilidade de meditação. Eu vou deixar que alguém diga para mim como eu devo me comportar. E terceiro, eu não sei. Isso está muito em moda hoje, pessoal. Talvez vocês são jovens não acompanhem isso, né? Mas tem a figura do coach. Sabe o que é coach? Sandro, Gabriel, já viram falar no coach? Não, por exemplo, sei lá, quando tu tá na escola, tu estuda porque tem um professor te cobrando, mas quando tu tá em casa, tu não estudaria sem essa cobrança. Aí o coach é tipo um professor só que de dieta. Tu não faz a dieta porque não tem alguém te cobrando. Aí tu contrata uma pessoa pra ficar, come a salada. Não, não Isso. come a salada. Mais ou menos isso. O coach é aquela pessoa assim que te motivaria. Não, o professor diz para o que tu tá dizendo aí tá com mais um cara de professor do que coach. O coach é aquela pessoa assim que te motivaria, né? Buscaria razões. Ele buscaria as razões para dizer para você a importância de você comer salada, sem você se dar conta que, né? E isso é assim, ó, para mim. E não é só para mim, né? Isso tem base teórica hoje, muita reflexão filosófica, né? O coach, desculpe, né, se alguém ou conhece, ou enfim, os pais fazem, ou deixam de fazer isso, né? O coach é o charlatão da época, né? Da moda, né? Eu já vi absurdos de coach que ensinam como você abrir garrafa de vinho, né? Tamanho, o que assim, o coach parte do pressuposto que você é um idiota, um menor, incapaz, né, de fazer as coisas por conta própria, né? Não, realmente deveria ter um limite pra esse tipo de coisa. Com certeza, né? Então, assim, o que a gente está vendo, né? A sociedade tem caminhado muito para isso. Tem feito mais sucesso coaches do que professores, né? Tenho certeza disso. Por quê? Porque o que está na base, a gente tem que olhar o outro lado. Eu não critico totalmente o papel do coach, a tarefa do coach, né? Porque ele está se valendo de né, uma necessidade da sociedade que, né, as pessoas precisam que alguém fique dizendo para elas o que elas têm que fazer ou deixar de fazer. Tá? Bom, então o que seria o oposto então dessa menoridade, né? Qual é que é o indicativo, o caminho que o Kant faz, né? Que ele aponta, né? Ele se vale dessa expressão latina, né? Que ele retoma lá de um poeta antigo, que é a expressão sapere aude, né? Que significa ouse saber, né? Para enfrentar a minoridade, você precisa de pessoas esclarecidas, né? E o que é uma pessoa esclarecida? É uma pessoa que ousa saber, é uma pessoa que vai além, é uma pessoa que, por conta própria, consegue conduzir a sua formação e a busca da sua autonomia por conta própria, tá? Como diz o Kant, né, é a coragem de pensar por conta própria. Isso não é uma tarefa simples, né? Não é uma coisa que se aprende em manual, não é uma coisa que o coach te ensina, né? É algo que você precisa ter coragem, é uma virtude, né? Ousar saber, pensar por conta própria, ela é uma virtude, né? Que no caso o Kant indica que é a coragem, né? É a coragem de pensar por conta própria, né? Uma pessoa esclarecida é aquela que tem coragem de pensar por conta própria, tá?
Então, desenvolver esta capacidade é a tarefa dos indivíduos que buscam sua própria autonomia, tá? Não é uma coisa simples, né? Porque vejam bem, ó, vocês imaginem o seguinte, ó, o, o que o Kant está nos dizendo é que as pessoas precisam serem capazes de pensar por conta própria, falar por conta própria, pensar por conta própria. Só que para isso, elas precisam sair de uma condição que lhes é muito cômoda, uma condição de preguiça, de covardia, uma situação de menoridade, em que alguém fica dizendo o que você precisa fazer. Tá? Só que eu preciso desenvolver esta capacidade. Né? Eu não nasci com coragem, eu vou desenvolver a coragem, né? Eu vou desenvolver essa capacidade para mim poder pensar por conta própria, né? Então, assim, isso é muito antigo já, pessoal. O Sócrates tinha uma expressão. Sócrates é um filósofo, um filósofo lá da Grécia Antiga, um filósofo clássico, que ele dizia o seguinte, ó, ele se proclamava um parteiro de ideias, né? E aí alguém um dia chegou e falou para ele, perguntou para ele, isso está num diálogo, né? Sócrates, se você pegasse um político, né, um líder político, e desse 3 horas, 4 horas de aula para ele, ficasse lá ensinando para ele, ensinando para ele o que era a justiça, como ser um bom político. Depois disso, ele se tornaria um bom político, ele teria as suas próprias ideias, ele teria parido as suas próprias ideias, e aí o Sócrates usa a expressão assim, olha, vamos fazer uma analogia. Uma parteira pode dar à luz a uma mulher que não esteja grávida? Né? O Sócrates, né? Isso é uma ironia, né? O método socrático é sempre o método, o primeiro passo é o método da ironia, né? Então, não tem como, né? Não é possível. É por isso que a atividade de buscar o esclarecimento, ela é uma atividade individual, particular, né? As pessoas precisam buscar a sua própria autonomia por conta própria, né? Não tem como eu ensinar para vocês serem autônomos, pessoal. Desculpa, tá? Eu não sou coach e também não tem como fazer isso, né? O Kant já disse isso há 250 anos atrás. É preciso que cada um desenvolva a sua própria autonomia, tá? E isso estava muito ligado, né, à noção política da Europa dessa época, né? E aí a pergunta que fizeram para o Kant, no fundo, eles queriam dizer assim, ó, seria a Prússia, que se tornaria depois a Alemanha, um Estado autônomo? E o Kant dizia que não. Ela não é um Estado que as pessoas elas eram autônomas, mas que estava em processo de esclarecimento, tá? Talvez vocês não vão se tornar maiores quando completarem 18 anos, mas vocês estão no processo de maioridade, né? Então eu digo com muita segurança para vocês que é preciso que a gente use a nossa própria capacidade de pensar, que a gente tenha coragem de pensar por conta própria, porque é isso que vai nos dar autonomia, tá? A gente tem que considerar o contexto que o Kant estava vivendo, né? O Kant viveu no século XVIII, né? É o contexto do chamado século das luzes, né? E o século das luzes, ele é muito importante na história do Ocidente, né? Na história da cultura e da nossa história hoje, porque ele nos lança um desafio, que é usar a razão da melhor forma. Porque usar a razão, ela pode produzir, ela produz coisas muito boas, mas ela também pode produzir coisas muito ruins, né? Eu gosto muito desse quadro do Francisco Goya, né, que é um espanhol, é um quadro ali, ó, da época do Kant, né? Ele escreveu assim, né, o sonho da razão produz monstros, né? O sonho e também o sono da razão, né? Porque se vocês observarem bem, pessoal, foi a racionalidade que criou o Holocausto. Foram iniciativas racionais, fruto da razão humana, que criaram as ditaduras da esquerda à direita, né? E geralmente elas se desenvolveram em contexto em que houve pessoas que não usaram sua própria razão, tá? Eu já falei um pouquinho sobre isso, né? Não quero falar mais sobre isso. O grande foco, né, de toda essa nossa discussão aqui, ele tem de ser esse aqui, ó, né?
Esses pontos aqui eu já falei rapidamente para vocês, mas a grande ideia é essa aqui, ó, combater o obscurantismo. O que é o obscurantismo, pessoal? É um movimento, né, que procura não fazer com que as pessoas usem a sua própria racionalidade, né? Façam uso da sua própria razão, né? Quando você tem pessoas que supostamente dizem a verdade, né? Quando a gente se vale daquela figura que diz que conhece a verdade, né? Mas conhece a sua verdade, né? Não é a minha verdade, tá? O mundo obscurantista, nós estamos, de certa forma, aqui no Brasil, o nosso contexto, ele é um contexto de obscurantismo, né? As pessoas acreditam muitas vezes em algumas crenças que muitas vezes elas não são aquelas que melhor representam a nossa capacidade racional, né? Elas não são aquelas de pessoas esclarecidas, pessoas maiores nesse sentido kantiano, né? Então, o século das luzes, ele é, e as ideias do Kant estão dentro desse conjunto de ideias, ele procura combater esse obscurantismo, né? Como que a gente combate o obscurantismo, né? Com maioridade, com pessoas esclarecidas, com pessoas autônomas, com pessoas que fazem uso da sua própria razão, tá? Muito bem. Pessoal, em virtude do tempo, né, nós temos um minutinho só, eu queria, então, agradecer aí a atenção e a participação, né, do Sandro e do Gabriel aqui nessa manhã, né, dizer que é bom, eu me empolgo com 1, 2, com 100, com 200 alunos, né, a minha aula vai ser dessa forma sempre, tá? Então, mas eu queria agradecer muito a presença de vocês dois, né, porque certamente é um estímulo para a gente poder estar aqui nessa manhã fria, gelada, né, e que a gente possa aproveitar aí esse tempo, né, que nós temos de solidão maior, sem a presença dos colegas em sala de aula, né, também para a gente fazer esse exercício da nossa razão, né, ir em busca da nossa maioridade, né, sair, abandonar a preguiça e a covardia que nos puxam, né, que nos acomodam, e procurar um novo estado, procurar uma nova forma, procurar dar início a algo maior, né? Bom, pessoal, eu acho que era isso, né? Na próxima aula a gente vai começar em um novo bloco de conteúdos, né, do mundo moderno, né? Vamos fazer agora a gente tem estudado muito essa questão da modernidade no campo do conhecimento, né? Na próxima aula a gente vai estudar a modernidade a partir do ponto de vista político e econômico, né? Que é uma outra face do mundo moderno, tá? A gente vai estudar cronologicamente mais ou menos o mesmo período, mas a gente vai dar início, então, às mudanças no campo político, econômico, né? A gente vai conhecer um pouco, né, da doutrina econômica, né, que surge no mundo moderno, e das mudanças políticas que começam a acontecer na modernidade, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês. Assim que eu tiver a gravação, eu disponibilizo ela no Moodle, informando que para esta semana, até a próxima semana, até dia 6 de julho, então eu vou reabrir aí as últimas 2 tarefas e a atividade que vocês têm que colocar em dia, daí todas elas, né, para a gente poder ir fazendo também o acompanhamento, né, de vocês e a avaliação de vocês, e o registro, né, da frequência e da avaliação de vocês. Certo, pessoal? Sandro, Gabriel, alguma pergunta, algum comentário, algo que vocês gostariam de falar, de perguntar? Tá tranquilo, senhor. Não, beleza, senhor. Eu só queria saber o que acontece aí em Passo Fundo, né? Porque aqui em Igrejinha tá friozinho, mas para 3 graus? Ó, não, isso não é normal. Para vocês não... Aqui Vai agora, dar nesse... de 3, Sandro. Acabei de olhar aqui. Sério? Sim. Deixa eu parar. Não, tá 6 parece graus. uns 15 graus aí. 6 graus, sensação térmica de 3. Não, aqui... A sensação térmica lá de -2, maluco. Tá louco? Isso não é normal. É -2. É muito frio. É muito frio, né? Aqui vocês, assim... geralmente, assim, a diferença em média, 3, 4 graus a menos que aí onde vocês estão. Sempre assim.
Quando eu viajava, assim, eu vinha chegando aqui já depois que eu subia a serra aqui, chegava aqui já no Planalto, eu já não estava a temperatura mais fria, né? Assim, até no verão. No verão, assim, a gente saía de lá muito quente, chegava para cá, já não era mais tão quente assim, tá? Tem uma brisa um pouco mais gelada, um pouco mais fria. Mas é isso, né? Inverno é isso aí, né? Assim, para vocês terem um paralelo, geralmente, assim, a mudança de clima é como vocês quando estão aí, imagina vocês estão em Taquara e vocês vão até São Francisco de Paula. Essa é a diferença de clima que eu senti, assim, na viagem. É sempre mais frio em São Francisco do que aí, né? Em Igrejinha. A diferença é mais ou menos essa. O clima daqui é um pouco parecido com São Francisco. E já é um pouco, ó, São Francisco já está no alto, né? Já é um pouco, já está no início do Planalto lá em cima, né? Não, a minha mãe é de Passo Fundo e ela odeia frio. Eu não sei como é que ela sobreviveu até Sim. chegar em Taquara. Aqui é muito frio, muito frio. Eu também odeio, não gosto nem um pouco de frio. Mas eu não gosto nem desse frio que tem aí, né? Para mim, assim, poderia ser, não digo sempre verão, né? Porque às vezes também é muito puxado, né? Mas não precisava ser esse frio que é aqui, com certeza. Certo, gente? Deixa eu encerrar a gravação aqui, então.